3, 1 de Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1. Deixa eu colocar aqui. Então, fiel é esta palavra, é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, que é a palavra bispo, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja marido de uma só, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não aparente. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez estamos na tua presença, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos ajude a servir, pedimos que nos ajude a te adorar, que nos ajude a ensinar a tua palavra. Se conosco, em nome de Jesus, o teu Filho. Nós já vimos na aula passada que no Novo Testamento 3 palavras são sinônimas, que é bispo, presbítero e pastor. Então aqui Paulo resume tudo no nome, no termo bispo, episcopos. Aí nós vimos que ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, alguém de mente limpa, sóbrio, equilibrado, ordeiro, modesto, hospitaleiro. E nós vimos até aqui apto para o ensino, capaz de ensinar. Então tem que ser alguém que teve um mínimo de instrução para que ele possa ensinar o povo de Deus. Porque, aprenda uma coisa, nós só podemos levar alguém até onde nós fomos. Vou repetir, nós só podemos levar alguém até onde nós fomos. Se eu não sei, se eu não estudei, se eu não aprendi, eu não posso levar ninguém a estudar a palavra de Deus. Então, agora começa com aquele não, né? Diz o que ele é, agora diz o que ele não deve ser. Meparóinos, alguém que se assenta por muito tempo com o vinho, escravo da bebida. Então, não era para colocar, nos dias de Paulo, alguém que tivesse uma dependência do álcool. Até hoje, a gente enfrenta problemas quando colocam-se pastores que foram dependentes de álcool ou de drogas e depois, diante de um problema, e na igreja só o que tem é problema, né?
muitas vezes, ele não resiste, aí tem uma recaída. Aí, quando isso acontece, a situação é seríssima. Então, diz assim, não dado à violência, não ansioso pelo lucro ilegítimo, ganancioso pelo dinheiro, que é alguém ganancioso. Numa igreja, é como uma raposa no galinheiro. Inimigo de contendas quer dizer sem lutas, não lutador, não contencioso, inimigo. E não avarento, que é afilarguirós, não amante do dinheiro, que não seja alguém que tudo que faz, faz por causa do dinheiro. Aí agora nós vemos as qualificações pessoais do bispo. Bispo, presbítero, pastor, do líder. Nós vamos ver agora as qualificações que o apóstolo Paulo colocou em relação à sua família. E que governe bem a sua própria casa. Casa aqui quer dizer família. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, ou seja, orientando, educando, ensinando, mostrando o caminho. Aí a conclusão é: pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, que é a nossa primeira igreja, a primeira igreja de qualquer ser humano vocacionado é o seu lar. Então, se ele não sabe cuidar da sua casa, a conclusão é, em termos de pergunta, como cuidará da igreja de Deus? Então, eu acho que o povo de Deus hoje devia ter muito mais critério ao escolher um homem de Deus. Então, diz assim, o superintendente, que é um termo para traduzir bispo, deve ser um homem que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. É tomado por certo que normalmente será um homem casado e, como tal, deve vigiar para que a vida do seu lar seja ideal. Não perfeita, mas seja uma vida exemplar. Aí vem que ele deve ser um homem que tem respeito, dignidade, que é a palavra semnotes, respeito e dignidade. Ele deve ter o respeito da família, ele deve ter a admiração da família. Aí as qualificações agora relacionadas à maturidade espiritual. Um dos grandes problemas na igreja é que muitas vezes a liderança é uma liderança imatura. E se tem um lugar onde há necessidade de maturidade, esse lugar é a igreja. Então ele diz assim, não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Neófito, no grego quer dizer recém-plantado, um novo convertido, um neófito. Então o apóstolo Paulo diz, não coloque, não imponha as mãos sobre alguém que é neófito, não escolha para o cargo de bispo, de pastor, de presbítero, de líder de uma comunidade, alguém novo convertido. Aí ele diz, para não suceder que se ensoberbeça, achando o seguinte, ele chegou recente, assumiu a fé e já está no cargo de líder da igreja. Então ele vai pensar, a tendência é que ele pense que foi pelos seus próprios méritos. Aí
os perigos são óbvios. Em especial, Paulo relaciona o de se ensoberbecer, que é o verbo tifou. O que significa o verbo tifou? Certo? Está cheio, o envolto de fumaça. Sempre é usado metaforicamente e conota o anuviar da mente e do juízo. Aqui, como resultado do orgulho, engendrado pela promoção demasiadamente rápida. Então, uma pessoa ensoberbecida, no que Paulo está dizendo assim, é alguém que está cheio, ele está inchado, ele está envolto de fumaça, né? Ele está distinto, separado dos outros. E ele se acha assim, um ser glorioso, por quê? Porque ele foi colocado em um lugar para o qual ele não estava preparado. Aí, esse verbo, a chave linguística do Novo Testamento grego, ela traduz melhor. Tifou, ela diz assim, significa inchar-se, encher-se de orgulho, soberba e ensoberbecer. Então, é uma pessoa que fica inchada, orgulhosa, e diz assim, para que não caia na condenação do diabo. Existem duas interpretações. Seriam possíveis. O que depende é se o genitivo foi entendido como objetivo ou subjetivo. No primeiro caso, significa seria incorrer na condenação pronunciada pelo diabo. Então, a primeira interpretação que é possível é que o diabo condenasse essa pessoa, acusasse essa pessoa. A segunda é incorrerá na sentença que o diabo, a primeira, quer dizer, no primeiro caso, significa que será incorrerá na condenação pronunciada contra o diabo. Então, aqui significa que, assim como o diabo se ensoberbeceu e foi condenado, o neófito, o líder recém-plantado, poderia ensoberbecer-se e receber o mesmo juízo. A segunda maneira é incorrerá na sentença que o diabo pronunciará contra ele. Então, existem duas maneiras de tradução para esse texto. Primeira é dizer, ele vai se ensoberbecer, e assim como o diabo ensoberbeceu-se e foi derrotado, lançado fora, reprovado, assim o novo convertido, o líder, também seria. A segunda é que esse novo convertido teria caído em tentação essa que era da soberba, e aí o diabo apontaria para ele e o acusaria como alguém soberbo e o levaria a cair. Então, nós temos tentação pessoal. Quais são algumas das pessoais que nós já vimos? Ele deve ser irrepreensível, não dado ao vinho, temperante, moderado, esposo de uma só mulher. Aí nós vimos em relação lá que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob sujeição, que seja um exemplo, que ele saiba cuidar de casa e também da igreja. Nós vimos que, em relação à maturidade, ele tem que ser maduro, não pode ser um líder novo na fé, tem que ser alguém de experiência. Por quê? Porque se não for, ele pode se inchar, ele pode achar mais de si do que o que ele realmente é, e aí ser condenado, né, fracassar no seu ministério. Mas tem também as qualificações sociais.
Então, veja que quando Paulo coloca os critérios para você consagrar uma pessoa ao sagrado ministério, ele coloca em todas as áreas da vida. Ele diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então, Paulo está dizendo que como o novo pode se ensoberbecer e aí cair em desgraça diante da sociedade e dar mau testemunho, ele diz que nós devemos fazer o seguinte, pelo contrário, ao invés de escolher alguém novo na fé, é necessário que ele, o bispo, tenha bom testemunho dos de fora. É necessário que a comunidade, o bairro onde ele está, tenha ele na conta de uma pessoa temente a Deus, que ele tenha uma boa reputação. Aí Paulo diz, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Então, Paulo disse que é necessário ter uma qualificação social. E que qualificação é essa? É ter um bom testemunho dos de fora. Os não crentes têm que olhar para essa pessoa e dizer, ele realmente dá um bom testemunho. Nós não temos de que o acusar. Orientações relativas ao trato com a liderança. Agora, Paulo, ele vai ensinar a Timóteo, que era um pastor, como ele deve lidar com outros pastores. Como é que ele deve lidar? Como é que deve ser esse dia a dia com outros pastores? Lembre-se que a palavra presbítero significa pastor. Relativo à remuneração. A questão do salário pastoral. Ele diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o apóstolo Paulo agora ele está falando a Timóteo sobre a questão da remuneração. Que Paulo, muitas vezes, teve que abrir mão. Porque, por exemplo, em Corinto, quando Paulo chega, o povo diz que Paulo está ali apenas para ganhar dinheiro. Então, se ele aceita um salário daquela igreja, ele estaria automaticamente dizendo ao povo que ele estava ali por dinheiro. Então, naquela situação, só tinha uma maneira de dizer que ele não estava ali por dinheiro. Era abrindo mão do seu salário pastoral. Então, ele vai lá em Corinto e ele diz, olha, o apóstolo, eu sou apóstolo, e o apóstolo não tem direito de levar consigo uma esposa, como Pedro. Aí ele diz assim, quem é que vai à guerra à sua própria custa? Quem é que planta e não come do fruto? Quem é que cria uma vaca e não bebe do seu leite? Então ele vai argumentando. Aí no final ele diz, mas de todas essas coisas, eu abri mão. De todas essas coisas eu abri mão para não pôr empecilho ao evangelho. Aqui ele diz o seguinte, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, que é a palavra timê. Essa palavra timê, ela pode ser traduzida por honra,
Mas honrar alguém no Antigo Testamento e no Novo, como a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, era sustentar. É tanto que os judeus criaram a oferta do Corban para não terem que sustentar os pais. Então, eles faziam uma oferta. Diziam, o pai chegava e dizia, meu filho, olha, nós estamos já velhos, estamos precisando da sua ajuda. E aí dizia, pai, eu sinto muito, porque tudo que é meu agora é Corban, ou seja, é uma oferta ao Senhor. E aí ele não podia pegar o dinheiro para ajudar o pai. Então foi um meio que eles acharam para não honrar. E aí Jesus disse, olha, o mandamento está dizendo, honrará o teu pai e a tua mãe. No Novo Testamento, a língua grega também, quando ela fala em honra, é honrar com um bom salário digno. Aí é tanto que você pode traduzir por honra ou por dobrados honorários. Então você vai encontrar traduções que traduzem time como honra ou com dobrados honorários. Então diz assim, quem é que deve? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam no ensino e na palavra. Então ele diz aquele que se esmerou, aquele que gasta tempo estudando, aquele que ensina a igreja, esse deve ser uma pessoa digna de dobrados honorários. A igreja presbiteriana ela se baseia muito nesses textos. Por isso, ela é chamada de presbiteriana. Porque os seus oficiais são chamados de presbíteros. E um destes presbíteros, ou mais, é escolhido para ser pastor. Por quê? Quando eles leram esse texto, eles interpretaram que existem dois tipos de líder. Devem ser considerados merecedores de dobrar os honorários os presbíteros que presidem bem. Então, tem o presbítero regente. O presbítero regente é aquele líder que administra a igreja. O cuidado dele é ajudar aquele que vai ensinar. Então, a igreja presbiteriana ela tem uma liderança plural, ela tem um pastor, mas ao lado dele tem mais 6 pessoas. Mas 6, geralmente são 6, mas o pastor 7. 7 fazem parte da liderança. Então, eles têm o pastor regente, que é o pastor que administra, e tem o pastor docente, que é como o Augusto Nicodemos, os bem conhecidos, o Hernandes Dias Lopes, que são os pastores. Tem o pastor e o pastor docente. O docente é aquele que o ministério dele é ensinar. Então é por isso que tanto o Hernandes Dias Lopes quanto o Augusto Nicodemos podem viajar quase que o ano inteiro. Por quê? Porque na igreja deles tem vários pastores que são chamados de presbíteros regentes, que cuidam da igreja. E tem os pastores, os presbíteros docentes, que são aqueles que estudaram, têm o dom da palavra e são chamados de docentes. Então, na igreja presbiteriana, eles fazem essa distinção. Eles escolhem as pessoas para o santo ministério, e aí eles consagram, e uns vão ser consagrados para regerem a igreja, para administrarem, e outros vão ser consagrados somente para estudar, orar, ler a Bíblia, pregar e ensinar. Então, desses vai ser a tarefa. Então, eles tiram desse texto.
Então, Paulo cita um texto lá do Antigo Testamento. Ele diz assim, pois a Escritura declara, não amordaças a boca do boi quando ele pisa o trigo. Naquela época, o boi ficava amarrado, girando e pisando o trigo para quebrar a casca, né? E ficar só o grão. E o judeu tinha a tendência de, para que o boi não comesse o trigo, eles amarravam a boca do boi. Então, o pobre do coitado do boi trabalhava, mas não podia comer. Aí a lei se preocupa até com os bois. A lei diz, olha, você não pode amarrar. Já que ele está trabalhando, ele é digno do seu salário. Então, Paulo usa esse texto e diz assim, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Certo? Então, o processo agora é relativo à disciplina do presbítero, do líder. Paulo, veja que Paulo vai dar instrução em todas as áreas. Como é que deve ser feito um processo de disciplina? Diga. Tem alguém com uma pergunta? Opa, pastor Gilberto, tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Tô falando, já tinha levantado a mão há algum tempo e parece que só viu agora. É o seguinte, Pode falar. o senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Pronto, um pastor que foi consagrado, certo? Certo. Recebeu a consagração do ministério, mas aí no decorrer da caminhada ele percebeu que não era o chamado dele, ser Uhum. pastor. O que que deve acontecer com ele, né? Já que ele já foi consagrado, a igreja tem ele como pastor, mas assim, ele reconhece que não tem o chamado, mas que quer Uhum. estar na igreja servindo a Deus. Aí como deveria se proceder com ele nessa Certo. situação? É assim. Na verdade, ele nunca foi consagrado. Né? Por quê? Porque só uma verdadeira consagração se houver um chamado. Então, eu e vocês, né, como igreja, nós não temos o poder de consagrar ninguém. O que a igreja faz é reconhecer, é olhar, olha, o fulano de tal, ele tem as evidências de um chamado pastoral. Aí é por isso que tem que ter toda esses critérios. Aí a igreja vai ver se essa pessoa tem essa chamada realmente. Caso ela tenha, a igreja vai reconhecer o ofício dado por Deus. Então a igreja examina e olha, não, Deus chamou essa pessoa, ele já é pastor. Então a consagração é só o reconhecimento por parte da igreja de que aquela pessoa foi chamada e qualificada por Deus para o santo ministério. Entendeu a primeira parte, Fabiano? Entendi, sim. Entendi. Pronto. Segunda parte. Se uma pessoa foi chamada, se uma pessoa não foi chamada, mas a igreja, por uma série de fatores, resolveu consagrá-la, essa consagração diante de Deus nunca teve validade. Certo? Porque não foi uma chamada de Deus, foi um desejo da comunidade que errou. Então, o que se deve fazer? Quando a pessoa mesmo é só dizer, meu irmão, olha, erraram ao me consagrar, ou
não precisa nem sequer acusar ninguém para evitar problemas, mas a própria igreja diz, olha, o ideal seria assim, vou dizer o ideal e o real. O ideal seria a igreja dizer, pessoal, nós erramos ao consagrar o irmão sem ter o chamado de Deus. Ele também errou porque aceitou tudo isso sem ter a certeza do chamado de Deus. E agora nós vamos corrigir isso. O irmão, como não teve o chamado de Deus, então a sua consagração não teve validade diante de Deus. Ele era pastor para nós, mas nunca foi pastor para Deus. É tanto que Jesus vai dizer, num caso bem extremo, que as pessoas expulsaram demônio, fizeram milagre, e ele disse, nunca vos reconheci. Então, nesse caso, o tratamento da igreja, depois de conversar com essa pessoa, né, é dizer, olha, como nós erramos, nós e o irmão, então agora nós queremos comunicar à igreja que ele é um membro da igreja, que vai trabalhar, que vai servir a Deus, mas que ele não vai mais exercer o pastorado, porque houve um erro duplo, tanto por nossa parte, como por parte dele. Essa era a atitude ideal. A segunda é, se a igreja não quer se expor, é dizer, olha, nosso amado irmão aqui não está mais sentindo. Ele descobriu, depois de algum tempo, que ele não tem a chamada pastoral. Mas ele deseja ser um crente fiel, um servo de Deus. Então, ele não vai mais ser tratado como pastor, porque já que ele não tinha, então a consagração dele não teve validade diante de Deus, e agora nós temos que consertar o que foi feito de errado. Mas esse irmão é uma bênção, é um servo de Deus, então ele vai servir aqui na comunidade de Deus como um servo de Deus. Deu para entender, meu irmão? Deu sim, pastor Gilberto. Deu, viu? Muito obrigado. Deu. E só uma coisa, e corre o risco da igreja não reconhecer um pastor, um líder. Ele é chamado por Deus, mas por algum motivo a igreja não reconhecer, isso também é arriscado nos dias de hoje. Meu irmão, tudo é possível. Porque hoje nós temos pastor que é pastor e igreja que não é igreja. Nós temos gente boa que está pastoreando gente que nunca foi regenerada. E nós temos gente que não é regenerada pastoreando igreja boa. Mas o que geralmente acontece? Um das maneiras da gente verificar é justamente o reconhecimento da igreja. Então, geralmente, quando a pessoa ela é vocacionada por Deus, ela tem o apoio de boa parte da igreja. Então, a maioria, ela olha para aquele homem, é claro que ninguém vai ter a totalidade, vai ser unânime, mas um pastor tem que ser reconhecido pela grande maioria de que ele é realmente um homem vocacionado por Deus. Quando a imensa maioria o rejeita, é por isso que tem uma vantagem da liderança plural. É que se ele é acusado, que é o que Paulo vai explicar aqui,
outro pode assumir. Digamos, uma igreja presbiteriana tem 7. Se o pastor, né, porque os outros são chamados de presbíteros, então aí forma o presbitério. Se o pastor tiver impedido por algum motivo, alguma suspeita, então o povo afasta o pastor por um tempo para haver uma investigação, e aquilo não sendo confirmado, o próprio presbitério chega e diz: olha, pessoal, nós examinamos e o homem de Deus está limpo. Caso seja confirmado, o presbitério chega para a igreja e diz: olha, nós examinamos, ele tem culpa sim, então ele será afastado, e outro presbítero daqui, que tem ao ministério da palavra de Deus, porque são os presbíteros que regem, ele vai assumir o lugar do pastor que foi afastado. E aí eles decidem se esse afastamento é um afastamento temporário, se dependendo da gravidade do assunto, ou se aquela pessoa ela deve ser afastada para sempre. Por exemplo, na igreja presbiteriana, como nós estamos falando de presbítero, eu estou citando, a igreja presbiteriana ela tem o pastor que caiu em adultério, ele é afastado, mas ele não pode mais voltar a assumir uma igreja. Então, ele pode voltar a ser da igreja, ele pode trabalhar na igreja, ele pode ser um membro da igreja, ele pode ser uma pessoa ativa da igreja, mas nunca mais ele receberá uma comunidade, uma igreja para pastorear. Então, a punição é severa, porque eu tenho visto, eu estou com 35 anos de fé, né? Mais ou menos. Eu me converti em 82 para 84, e eu já vi pessoas que como essa aula vai ser gravada, então não é lícito proferir. Mas eu já vi gente que errou não uma vez, mas várias vezes. E o que os pastores faziam? Apenas mudavam ele de campo. Ele pecava num campo, numa igreja, e aí, quando era descoberto o que ele tinha feito, mudavam ele. E eu conheci um que caiu 15 vezes. E eu disse, na época, que a culpa era de quem tinha colocado ele de novo. Então, nós temos, de um lado, né, na igreja presbiteriana, um negócio muito sério, e nós temos, muitas vezes, muita gente passando a mão na cabeça de quem erra. Então, eu acho que nós devemos examinar, e cada caso é um caso. Porque quando a gente julga todo mundo do mesmo jeito, a gente pode incorrer no risco de cometer uma injustiça. Deu para entender, mesmo? Eu sim, professor Gilberto. Muito obrigado, viu? Pessoal, eu quero agradecer ao Fábio. Eu amo perguntas, certo? Se vocês quiserem ficar à vontade, é só ligar aí. Não tenha medo de interromper, que eu estou aqui para ajudar mesmo. Sou servo de vocês. Então, só Amém. antes, terminando, é assim. A gente deve fazer. É porque o grande problema hoje no nosso meio pentecostal é que é a liderança única. É um que manda. Aí, se essa pessoa for bem, a igreja vai bem. Mas se essa pessoa errar, aí muitas vezes nós não temos a quem recorrer.
É por isso que todo pastor é orientado a ter alguém acima dele. Por quê? Porque se ele errar, tem alguém para ajudá-lo. Até ajudá-lo a se levantar. Então, vamos lá. No caso do processo relativo à disciplina, como é a orientação de Paulo? Paulo vai seguir a jurisprudência do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você não podia acusar ninguém, a não ser que você tivesse as testemunhas ali, e tinha que ser mais de uma. No mínimo duas. Aí ele diz assim: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Então, no Antigo Testamento, exigia no mínimo duas testemunhas para que uma denúncia fosse aceita. Então, primeiro a denúncia era aceita, depois ia haver uma investigação. Mas se não houvesse as testemunhas, a denúncia nem aceita era para ser. Hoje, muita gente faz denúncia, mas a pessoa chega e já vai dizendo assim: pastor, não diga que fui eu. Na nossa igreja, eu digo sempre assim: irmão, quem fizer uma denúncia vai ter que provar isso. Então, quem faz uma denúncia, faz a denúncia, eu recebo a denúncia, e aí vai haver uma investigação se aquilo é verdade ou não, mas aquelas pessoas, duas, três ou quatro, elas vão estar ali dizendo: olha, eu vi, apresentando as provas. Porque muitas vezes o pessoal deixa a bomba na mão do pastor e depois ele sai de bonzinho. Então, no Antigo Testamento, é por isso que Jesus disse: onde estiverem dois ou três, eu estarei no meio deles. Então, no Antigo Testamento, para uma denúncia ser aceita, recebida, tinha que ter no mínimo duas testemunhas ou três. Aí aquela denúncia era aceita e ia se examinar. Aí ele exorta, a exortação pública do presbítero em pecado. Esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Vejam que em todo esse texto ele está falando de presbítero. Se você vê a perícope toda, certo? Primeira, Timóteo 5, 18, esse texto está falando agora das viúvas e como a igreja deve cuidar das viúvas. Aí ele vem e a partir do versículo 17, ele vai agora falar dos presbíteros. E aí todo do 17 até o versículo de número 22, ele vai estar falando de presbíteros. Quando ele termina de falar dos presbíteros, ele dá um conselho a Timóteo por causa de uma enfermidade estomacal. Mas até o 22, certo? Que é o que a gente chama em teologia de perícope. Perícope é uma unidade que tem princípio, meio e fim. Os livros da Bíblia, eles são mais ou menos como uma coxa de retalho. Você olha uma coxa de retalho e vê vários quadradinhos. No Novo Testamento, no Velho é mais difícil perceber, mas no Novo é muito fácil. Você vai ver que o autor
ele pega os assuntos que ele queria, aí ele tem um objetivo: falar que Jesus é rei dos judeus e o Messias, como é o caso de Mateus. Então ele pega vários textos de Jesus, vários ensinamentos, e ele junta um bocado. Aí ele seleciona. Esse eu vou colocar, porque já era a direção do Espírito Santo. E como é que eu vou fazer o arranjo agora destes ensinamentos? Aí você vai ver Mateus, por exemplo. Mateus, ele divide em 5 partes, porque ele está comparando Jesus com Moisés. E a nova aliança com a velha aliança. Então, como Moisés escreveu 5 livros, Mateus vai colocar seu evangelho em 5 partes. Cada parte dessa vai terminar assim: e tendo Jesus acabado de falar, retirou-se. Então a gente nota, quando a gente está lendo o evangelho de Mateus, que quando ele termina o capítulo 7, ele diz assim: e tendo terminado de falar. Então, o que acontece? Qual é a nossa tarefa na área da interpretação? É saber onde começa aquele assunto que é chamado na teologia de perícope e onde termina. No nosso caso aqui, nós temos um assunto que começa no 17 e Paulo vai desenvolvendo esse assunto até o versículo de número 22. E nas Bíblias, porque essa Bíblia aqui hoje só tem Bíblia, essas, certo? Mas nas Bíblias de hoje já vem assim, sugestão para consagração de obreiro. Na outra tem ordenação. Aí tem estes versículos separados, para que a gente entenda que ali era um assunto. Então, uma das tarefas nossas na interpretação da Escritura é descobrir onde começa um assunto e onde termina. Então, vamos lá. Agora, a exortação, por exemplo, ele diz: se no caso houve uma denúncia e a denúncia foi comprovada, ele diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Todos quem? Na presença dos outros presbíteros. Veja que ele está falando aqui de pastores. E muita gente pede isso aqui para repreender o membro no domingo. Porque diz: não, a Bíblia diz que é para repreender na presença de todos. Aí acaba com a vida da pessoa. Isso aqui é Paulo dizendo: olha, Timóteo, quando você descobrir que líderes vivem em pecado, você reúna os líderes e repreenda os que vivem em pecado na presença dos outros. Aí, olha o que ele diz: para que também os demais temam. Para que também os demais que temam. Quem são os demais? Os membros da igreja, não. Ele está dizendo demais presbíteros. Então, muita gente pega esse texto e diz assim: os que vivem em pecado, aí ele nem olha o contexto, nem sabe que aqui está falando de pastor. Aí ele diz assim: repreende na presença de todos. Todos quem? Os presbíteros. Para que também os demais, esses demais aqui se referem aos outros presbíteros que não estão em pecado, para que eles saibam que a coisa tem punição. Então, o texto aqui está falando de como nós devemos aplicar a disciplina pública diante de pastores. Certo? Deu para entender até aqui, pessoal? Alguma Deu para pergunta? entender. Deu para entender. Sim.
Então, como é que era o caso? Era assim, nós temos, digamos, uma liderança múltipla, e aí descobre, digamos que 3 pessoas vieram e fizeram uma acusação, foi se ver, comprovou-se verdadeiramente que aquilo era, eles viviam em pecado, então chama todos os pastores e faz uma repreensão a ele na presença de todos os pastores. Para quê? Para que os outros pastores digam, bicha, não foi dispensado o homem. Então, ele foi disciplinado, ele foi repreendido na frente de todos. Então, agora nós não vamos querer passar por uma vergonha dessa. Então, é uma disciplina e uma pedagogia. Ou seja, eu trato um que está errado, ou vários, mas eu trato também os outros que não estão errados de forma profilática, de forma preventiva, para que eles temam e não venham cair no mesmo erro. Segundo, terceiro, a exortação contra a parcialidade na disciplina. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo e os anjos eleitos que guardes este conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, uma das coisas que nós estamos sujeitos é usarmos 2 pesos e 2 medidas. Isso é coisa do ser humano. Como é assim? Como é que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que Timóteo deveria aplicar a disciplina sem parcialidade. Por quê? Porque, irmãos, é muito fácil você exortar na frente de todos, disciplinar alguém com quem você não simpatiza. Então, a tendência é você pegar pesado. Mas nós corremos o risco de alguém que nós amamos, alguém que nós queremos muito bem, alguém que está sempre do nosso lado, alguém que mora no nosso coração, ele cair em pecado. E aí a gente corre o risco de ser parcial, ter tratado o outro ao pé da letra, do jeito que a Bíblia diz, e agora ficar pensando em como é que eu vou tratar esse que é meu amigo, que me ajuda, que é um bom auxiliar. Então, a nossa tendência como ser humano é pegar pesado com o outro, que é ruim, e pegar mais leve com aquele que era bonzinho. Então, Paulo diz, Tiago, Timóteo, não faça isso. Nem você, nem os líderes do futuro. Não façam as coisas com parcialidade. Aplica a disciplina, trata, faz o exame da mesma maneira com a pessoa que é seu amigo, que é seu ajudador, como com aquele que dá trabalho. Na hora da justiça, não pode haver parcialidade. Aí eu coloquei aqui para vocês um texto, e assim, se quando a falta for comprovada pela boca de 2 ou 3 testemunhas independentes, o culpado tem de sofrer as consequências do seu pecado, por mais dolorosos e humilhantes que sejam. O pecado não pode ser abafado, mas deve ser exposto e reprovado em público. Na ótica de Paulo, tal procedimento ressaltaria o fato de que ninguém, nem mesmo um ministro da igreja, pode pecar impunemente. Aí ele diz assim, aqui é citado um dos princípios mais básicos da jurisprudência judaica. Uma só testemunha, aí bota o texto. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio.
Então, agora vamos ver em relação à ordenação. Para nós terminarmos a aula de hoje. Como é que deve ser a ordenação? Veja, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Então, eu já disse, no Velho Testamento, os sacerdotes e o rei eram ungidos. Por isso, eles eram chamados de filhos do azeite ou ungidos. No Novo Testamento, a ordenação é feita pela imposição de mãos. E Paulo aconselha Timóteo a não se precipitar para não acontecer isso que o nosso amado irmão Fabiano falou. Da gente consagrar alguém, imaginar que essa pessoa tem o chamado, e muitas vezes nós temos nos precipitado, e aí a gente coloca pessoas que não estão preparadas, elas caem. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu consagrei 2 irmãos a presbíteros. Porque eles, na nossa igreja, o presbítero ele dirige uma igreja. Eles tinham muito desejo de dirigir uma igreja. Então, eu consagrei os 2 a presbítero, para que eles fossem dirigir uma igreja. Mas, quando eles foram dirigir uma igreja, eles se provaram que não estavam preparados. Então, eu vi que não devia tê-los consagrados, porque eles diziam, eles afirmavam, eles estavam trabalhando a todo vapor, mas, diante dos primeiros problemas, eles sucumbiram. Então, muitas vezes, a gente vai fazer as coisas, a gente olha, e aí a gente tem que aprender com os próprios erros e dizer, rapaz, nunca mais eu vou consagrar alguém contrariando o que Paulo diz. Ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Ele diz assim, não te tornes cúmplice dos pecados de outra. Conserva-te a ti mesmo puro. Aí o Hodgson, ele diz assim, o ministro tem de ter muito cuidado para não transigir com a justiça ao aprovar homens que não são dignos de confiança. Uma razão sadia porque um pastor principal deve exercer prudência em ordenar é evitar a associação de si mesmo com os pecados de outro. Ele poderia, com toda a justiça, ser considerado até certo ponto responsável. Se o homem a quem ordenara, com pressa imprópria, se tornasse ocasião de escândalo. Então, o John Taylor, ele diz o seguinte, que quem consagra alguém precipitadamente, e esse alguém vem se mostrar depois, esse alguém também que o consagrou, tem culpa diante de Deus. Então, vamos lá. Alguma pergunta? As admoestações relativas à realização do trabalho. Aí agora Pedro vai dar a identificação com a liderança. Pedro diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero. Então, Pedro agora se coloca e diz, olha, vocês são líderes, eu também sou. Pedro podia muito bem dizer, eu sou apóstolo. Mas Pedro está se colocando no mesmo patamar de seus irmãos. Porque quem é líder de verdade não trata os outros como alguém inferior. Aí diz assim, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições e participante da glória de Cristo.
Então, a primeira coisa é que Pedro se identifica com os outros. Ele não vai lá e diz assim, ó, eu vim aqui como apóstolo, eu estou mandando. Não, ele chega e diz assim, eu quero conversar com os presbíteros, eu que sou presbítero como vocês. Então, o povo já se sente à vontade na presença de alguém assim, para poder falar, se sente igual, se sente prestigiado. Hoje tem liderança que parece um quartel, ele vai passando e as pessoas estão tremendo e ficam todas de pé. Segunda coisa é a consciência de que o rebanho pertence a Deus. Olha o que Pedro diz. Apacentai o rebanho de Deus. Pedro diz, o rebanho não é seu. O rebanho é de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Não deve ser na força. Lembre que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Hoje, quantas coisas nós temos visto resolvidos na igreja na base da força. Ele diz assim, mas voluntariamente. Certo? Então, aqui, esse não por força tem duas interpretações. Não agir na marra e não fazer as coisas forçadas. Eu prefiro a segunda. Por que eu prefiro a segunda? Porque ele diz assim, o contrário, mais voluntariamente. Então, Pedro diz o seguinte, não faça porque você foi constrangido, porque o que acontece muitas vezes com o irmão Fabiano, o exemplo, é que a pessoa ela é um bom crente, uma pessoa trabalhadora, e aí vem alguém e diz, o fulano tem que ser pastor. E ele, não querendo contradizer os outros, não sentiu a vocação, mas acha que alguém indicando, ele vai ser. Aí lá na frente, quando ele está debaixo do peso do pastorado, é que ele vai descobrir que não era. Então ele diz assim, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então, nenhum pastor tem domínio sobre a igreja. Ele tem que ser o exemplo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí ele diz que o pastor deve instruir e guiar o rebanho. Aí a supervisão. E aí eu queria terminar a aula de hoje com essa palavra. A recompensa prometida à verdadeira liderança. E quando apareceu o sumo pastor, então tinha os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Hoje tem o sumo pastor, que é Jesus Cristo, e tem os pastores. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Naqueles dias, a coroa que a pessoa recebia era uma coroa de louro, né? De folhas que logo murchava. Mas Paulo diz, olha, Pedro, quando apareceu o sumo pastor, o pastor dos pastores, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, Deus abençoe, boa noite e até a nossa próxima aula. Fiquem no amor de Cristo. Deus abençoe. Alguma pergunta? Não. Então, vamos terminar. Deus abençoe.